Oi pessoal, a gente está junto mais uma semana. Hoje eu vou continuar o assunto que a gente estava dizendo na semana passada, que foi sobre o plantio de plantas no interior de nossa casa. Assim, é um assunto que eu tenho visto que muita gente tem dúvida, então foi esse que eu escolhi para falar, porque às vezes as pessoas compram uma planta errada na floricultura, coloca no lugar inadequado, não sabe plantar direito, depois não sabe fazer a rega e aí volta aqui dizendo que a planta morreu. É uma dúvida muito frequente aqui, então eu queria continuar com esse assunto. Na semana passada eu expliquei sobre a escolha do lugar ideal e depois a melhor maneira de fazer rega. Aí, hoje eu quero falar sobre o substrato ideal para o plantio. Isso é muito importante. Não adianta você pegar uma terra, eu vejo que muita gente faz isso. Eu tenho no fundo do quintal, ou uma terra que sobrou da minha obra. Não é assim, pessoal. Na verdade, você precisa saber que o que a planta vai comer são os nutrientes que estão presentes ali naquele vaso. E essa terra tem que estar sempre bem fofinha, porque muita gente que já plantou deve ter observado que se essa terra resseca demais e fica muito compactada, o sistema radicular da planta não consegue se desenvolver, e daí a planta fica encroada, entre aspas, assim, ela não se desenvolve e você não vê esse vaso na plenitude que ele poderia ter. Então assim, para preparar essa terra, o importante é aquele substrato que eu sempre ensinei para vocês. É a terra vermelha, a areia grossa, o próprio substrato, que são essas terras vegetais vendidas em floricultura. E hoje em dia, aqui na loja, tudo que eu vendo, eu tenho incorporado a vermiculita. Eu vou mostrar para vocês o que é. Então assim, eu vou preparar essa bacia como se eu poderia ser um vaso, qualquer outra coisa, como se eu estivesse preparando um vaso para plantar uma areca, uma ráfia, uma zamioculca. Então é assim, qualquer vaso que você pegar vai ter um furinho embaixo. O furo é importante porque é ele que faz a drenagem desse vaso. Só que se eu deixar assim, ele totalmente aberto, a terra que eu colocar, a hora que eu jogar água, vai vazar dele com certeza. Então eu uso, nesse caso eu estou usando argila expandida, mas poderia ser o pedrisco, brita, um caco de telha bem quebradinho, precisa ter uma quantidade boa. Então eu vou colocar a argila expandida aqui. Eu vou aglomerar um pouco mais aqui no fundinho do vaso. Eu não posso pôr muito nesse vaso porque ele é um vaso raso. Mas se fosse um vaso de uma profundidade maior, o ideal é que eu colocasse um pouco mais. Então eu vou tentar deixá-las mais aqui próximo ao buraco. Aí, outra coisa que tem sido muito usada é o bidim, que é aquela manta. Essa manta, tem gente que chega aqui na loja e fala que é uma frescura, talvez. Não é, é uma tecnologia. Se você coloca ela no vaso, você evita de deixar esse vaso manchar seu piso, sujar sua pedra. Na hora que você for pôr água, ele trabalha como se fosse uma peneira. Vai sair só água limpa. A água suja com terra, barro, não sai por ela. É por isso que a gente usa. Você vai ver que depois ele vale mais a pena do que não colocar. A limpeza que ele vai deixar no lugar para você é melhor. Então, nesse momento, a gente coloca o bidim. E aí eu vou entrar com a terra em si. Essa terra aqui é uma terra que ela já foi tirada de um lugar ideal. Você vê que ela já tem decomposição, tudo. É uma terra vermelha que já está bem fofinha. Mas se eu colocasse só ela aqui, na hora que eu começar a jogar água, ela vai virar um barro, aquele barro vermelho lá. Então ela precisa ser misturada, olha. Nesse momento eu vou pôr mais um pouquinho de areia grossa. A proporção pode ser 1 para 1 mesmo, ou aqui eu tô pondo 2 para 1, porque eu tô pondo menos areia do que a terra vermelha. Dou uma leve mexida. Eu vou colocar agora a terra preta, que é o substrato orgânico. Esse é produzido aqui em Mococa, eu acho legal valorizar o que a gente tem aqui em Mococa, é o substrato Mococa.
Ele é ótimo, ele é da nossa cidade e alguns produtores da Olambra, inclusive, usam. Então, o substrato, é muito importante a pessoa saber que essa terra já é uma terra mais rica, porém ela é muito forte. Então eu vejo que tem gente que vem aqui na loja e quer plantar só nela, que acha que ela já é adubada. Não é, é um erro, ela vai matar a sua planta porque ela é forte demais. Ela precisa também ser misturada. E aí nesse momento, ó, eu vou colocar a vermiculita. A vermiculita serve para duas coisas. Ela ajuda a deixar essa terra mais fofinha. E como ela é um mineral poroso, conforme você for aguando o seu vaso, ela vai reter umidade e depois ela libera aos poucos. Ela ajuda inclusive nas dicas da semana passada sobre umidade. Como a gente tem o dia a dia mais corrido, vai regar menos vezes na semana, a vermiculita contribui. Então essa é a vermiculita. Olha a textura dela. E ela é fininha, levinha, ela parece, se vocês pegarem, parece bolinha de isopor. Ela é neutra, ela é totalmente neutra, ela não tem adubo, ela não vai mexer em nada nisso daqui. Ela só vai ajudar essa terra a ficar cada vez mais fofinha e ajudar na umidade desse vaso. Então, ó, aqui agora, se fosse a hora, se eu fosse plantar, aqui é o momento de eu colocar as plantas e depois completar novamente com essas misturas. Em todo vaso, acabou de plantar, a gente vai regar. Antes de regar, pode ser interessante fazer uma adubação. Eu não gosto, aí é uma coisa que com o tempo eu fui aprendendo. Eu não gosto de pôr adubo aqui, na onde eu fizer o buraquinho, jogar adubo e depois pôr a planta. Por quê? Vai ficar forte demais para o sistema radicular que está vindo novinho e já pegar aquele adubo ali. Eu jogo depois por cima. E se tiver alguma dúvida ainda, pode nos procurar, vem aqui na loja que a gente termina de ensinar. Obrigada, muito obrigada.